feriadão, meu povo! Ó, antes de pegar a estrada, deixa a sua TV ligadinha aqui na Gazeta Esportiva, hein? Vem com a gente ou assista a gente pelo youtube.com/Gazeta Esportiva. A gente está pronto para fazer o seu feriado bombar, o seu feriado começar daquele jeito, super animado, tá certo? Então vem com a gente, o programa tá daquele jeito espetacular e hoje eu tô ao lado de uma dupla maravilhosa. Não é mesmo? Uma dupla deliciosa! Uma dupla deliciosa. Esses dois pãezinhos aqui, dupla da nova geração, que a Faculdade Casper Libero formou, e eu tenho muito orgulho de ser uma das madrinhas, porque tem vários madrinhos e padrinhas aí. Não, padrinhos e madrinhas no processo. E olha só, José Paes! E pão australiano, né? Pãozinho é o marronzinho, né? É, Claro. demais. Eu quero saber qual que é o Bacejo agora. E o Marcelo Bacejo, qual é o seu pãozinho? O pão antes de entrar no forno. O pãozinho ali, né? Todo bom branquinho. Então é o seguinte, gente, hoje tem essa super dupla. O técnico Diego Aguirre completa um mês à frente do Peixe. A gente vai trazer um raio-x desse momento dele no clube, como é que tá, como é que não tá, melhorou, piorou. E o Corinthians? O Corinthians está fazendo um jogo duro ali com os clubes europeus interessados pelo Moscardo. Também, daqui a pouco vende todo mundo, né? Não fica ninguém. Você vai entender também tudinho das negociações sobre o Moscardo, o que tá pegando. No São Paulo, a venda de ingressos para a final da Copa do Brasil tá dando o que falar. A gente vai tentar entender isso aqui também. E o torcedor do Palmeiras vai conhecer, vai conferir um comparativo da sequência de jogos de Verdão e Botafogo. Por quê? Porque a gente quer ver aí o que o Palmeiras tem que fazer para alcançar esse Botafogo. O que esse Botafogo tem pela frente, tá certo? Então a gente tem ainda também Seleção Brasileira e muito mais. O programa tá bom demais, você já percebeu, tá imperdível. A gente vai e volta depois dessas dicas. O nosso lema é ousadia, alegria, todo dia. É isso aí. Antes de seguir com o Gazeta Esportiva, eu quero lembrar você, aí de casa, que as inscrições para a corrida de São Silvestre estão abertas. Então, se você quiser se inscrever, se quiser participar da mais tradicional prova de rua do Brasil, é só você se inscrever. Melhor correr, hein? Ritmo de inscrições está acelerado. Entra lá no site sãosilvestre.com.br. Garanta já a sua vaga. A corrida de São Silvestre acontece dia 31 de dezembro, de manhã, mais ou menos 8 da manhã, pelas ruas da capital paulista. Michele, onde que eu me inscrevo? Anota, filho, sãosilvestre.com.br. E esse que tá andando? Vocês viram esse cara? E de novo vai ser em 31 de dezembro? De novo! Não acredito. Gente, é impressionante. Todo ano cai. E esse ano aconteceu uma tragédia. O quê? Que é ser num domingo, né? Vai ser domingo. Devia ser proibido, né? Dia 31 ser no domingo. Você acha? Eu acho que tipo dia 31 tinha que ser na segunda, porque você já emenda dia 1. Né? Mas a gente tá aqui trabalhando com você, não importa o dia que for, com muita alegria. Porque vai ter o São Silvestre Show. Bora correr! Falta pouco! sãosilvestre.com.br. Agora sim. Esse nosso diretor só salva nós aqui, Fini. Beijo pra você. Bom feriado, viu? Bom feriado trabalhando aqui com a equipe. O Fini vai trabalhar? Vai, você também. Eu vou, mas eu pensei que o Fini fosse folgar. Agora é o seguinte, a Marina perguntou, quem que vocês acham que vai ser campeão? Ferroviária ou Corinthians? Eu acho que vai dar Corinthians nessa daí. São duas grandes equipes, né, do futebol feminino, mas aí já começando a despedida do Arthur Elias, né, que vai assumir a seleção brasileira, como disse ali a Mar. Eu acho que vai dar Corinthians mais uma vez. O Corinthians, ele domina, né, no futebol feminino. Domina, de vez em quando vem um outro time ali, paga um negocinho, mas o Corinthians é o grande time, as brabas estão demais. Acho que vai dar Corinthians, Bacejo. Eu também acho que vai dar Corinthians. Deu a lógica essa final do Campeonato Brasileiro Feminino, né, Ferroviária e Corinthians. A Ferroviária até se esforçou um pouquinho para deixar essa classificação escapar, mas conseguiu avançar nos pênaltis contra o São Paulo. É um grande time, um timaço, mas eu ainda aposto no Corinthians do Arthur Elias. Ele merece coroar esse ciclo à frente do Timão antes de assumir a seleção com mais uma conquista do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária é bicampeã e o Corinthians é tetracampeão. O Corinthians ganhou também. A Ferroviária também tem títulos importantes, o Corinthians de vários campeonatos aqui na América do Sul. Vai ser um jogaço, vai ser muito bom. Muito bom, a gente começa o nosso giro de repórteres justamente com ela, Marina Buffon, trazendo as novidades do Santos. Boa noite, Mar. O Diego Aguirre completa hoje um mês como técnico do Peixe, né? Como é que tá esse retrospecto, Mar?
Fala, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, Mi, eu não trago muito boas notícias não, o torcedor santista já sabe disso, né? O Diego Aguirre foi apresentado exatamente um mês atrás, foi divulgado que ele seria o técnico do Santos exatamente um mês atrás, no dia 6 de agosto. De lá para cá, pouca coisa mudou. Na verdade, deu uma pioradinha. Isso porque a gente vai pôr na tela aí um retrospecto dele à frente do Santos. Ele chegou depois do Turra, do Paulo Turra, que ficou apenas 7 jogos no comando do Peixe. E aí, ele tem poucos jogos, é verdade, são 4 apenas, mas apenas uma vitória contra o Grêmio por 2-1 na Vila Belmiro. No entanto, 3 derrotas, um aproveitamento baixíssimo aí, 25% de aproveitamento. Essas derrotas foram contra o Fortaleza, justamente na estreia do Aguirre, por 4-0, e depois perdeu também para o América Mineiro, que luta também ali contra o rebaixamento, e contra o Atlético Mineiro. Foram 9 gols sofridos nesse período, apenas 2 marcados justamente na vitória contra o Grêmio. E aí o Diego Aguirre está lutando muito para tirar o Peixe da zona do rebaixamento. O Santos é o primeiro, 17º colocado, primeiro ali do Z4, com apenas 21 pontos em 22 jogos. E a gente sabe, né, Mi, que é preciso lutar bastante, o quanto antes, para conseguir tirar o time dessa situação. O Santos que nunca caiu para a Série B, e vai ficando cada vez mais real essa possibilidade. São 16 jogos até o final do campeonato, e o próximo adversário do Peixe é o Cruzeiro. Aí eu pergunto para vocês, vai sair dessa ou não vai? Vai sair dessa ou não vai? Porque do jeito que tá, sim, os santistas estão falando, caiu. Caiu. O que vocês acham? Michele, de rebaixamento eu entendo, né? Como eu sempre falo aqui no Gazeta Esportiva. E eu acho que o Santos não vai cair para a segunda divisão. Não? Não vai cair para a segunda divisão, não vai. Eu acho que o Santos tem tentado dar uma resposta à torcida com as contratações, né? Talvez tenha sido o clube que mais contratou nessa última janela, talvez nesse ano todo. Mas é verdade. O que contratou também, né? Tem essa. Calma, e é por isso que eu digo, será que essas contratações não são mais uma resposta à torcida do tipo, ó, estamos tentando fazer isso. alguma coisa? É isso aí. Porque qual que é o critério das contratações? São tantas, poxa, será que o elenco do Santos é tão ruim assim, a ponto de qualquer jogador que chegue já para ser titular, já para jogar, para reforçar de fato essa equipe? Eu não sei. É verdade que o Santos também vendeu muitos jogadores, né? Vendeu o David Washington, enfim, conseguiu ganhar um bom dinheiro com essas vendas do Ângelo também, mas chama muito a atenção a quantidade de reforços do Santos e o pouco tempo que o treinador vai ter para entrosar esses jogadores, conhecer melhor o futebol de cada um e montar uma equipe que possa escapar do Z4. Eu entendo que o Diego Aguirre ele é melhor que o Paulo Turra, só que o problema é você ficar trocando toda hora. Já teve o Dair Helman, Paulo Turra, foram quantos agora mesmo? Diego Aguirre. Foram uns 9 Enfim, o Aguirre tem só 4 jogos aí no comando do Santos. Ele é melhor que o Paulo Turra, só que o problema, repito, é você ficar trocando toda hora, você ficar trocando o pneu do carro com o carro andando. E aí você tá seguindo a cartilha do rebaixamento, mas mesmo assim, eu acho que tem time pior que o Santos e o Santos vai conseguir escapar, mesmo fazendo tudo errado. Muito bem. O técnico Fernando Diniz comandou ontem o primeiro treino dele à frente da seleção brasileira. O grupo só não estava completo porque o Gabriel Jesus se apresentou no período da noite em Belém, né? Ele entrou no lugar do Antony. Hoje tem mais atividade, dessa vez com todos os atletas à disposição. O Brasil inicia as eliminatórias sexta-feira contra a Bolívia no Mangueirão. Aí na terça o adversário vai ser o Peru no Estádio Nacional. Expectativa boa de vocês? Michele, eu só não entendo porque que o Neymar foi convocado. Não entendi até agora. Porque o cara tá machucado, não joga faz muito tempo. O que eu entendo é assim, o Diniz ele tá chegando agora na seleção, então ele convoca o Neymar porque ele já quer criar uma relação com o Neymar. O Neymar disse que o Diniz é um baita técnico, que tinha que ser o técnico da seleção. Agora, é óbvio que o Neymar é o melhor jogador do Brasil, isso aí ninguém discute, isso aí ninguém aqui é burro a esse ponto. Mas assim, nesse momento, não era para ter sido convocado. O Brasil vai pegar Bolívia e Peru, dois dos 3 piores times aqui da América do Sul. Nas eliminatórias, 7 vão se classificar de 10. Então, assim, não precisava ter o Neymar nesse início. O cara não tá bem ainda, não vem mostrando aquele futebol que a gente está acostumado. Vai que o Neymar vai ficar com birra dele. Então, mas daí a gente vai ficar se prestando a isso? Vamos convocar para o cara não ficar de birra? Porque não tem sentido convocar. Eu concordo muito com o José Paes quando ele fala de já criar essa relação entre Diniz e Neymar,
Porque o Neymar, até pouco tempo atrás, ele cogitava não jogar uma nova Copa do Mundo. Isso que eu acho estranho. E eu acho que ele já falou que vai Eu jogar. achei que era a última aquela lá. Exato. Só que o Fernando Diniz, desde que assumiu a seleção, ele ligou pro Neymar, explicou que o Neymar ele é muito importante para esse novo ciclo, que ele conta com o Neymar. Independentemente se ele tá jogando na Arábia ou na Europa, a gente não vai saber o que o Neymar vai render jogando na Arábia. Mas tudo leva a crer que o Neymar deve sim continuar na seleção e jogar uma nova Copa do Mundo. Tem que continuar, só não entendi nesse momento. Bom, agora a gente vai descer a serra para a cidade do repórter que tá vivão. Pois é, ele mesmo, Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Ó, não dá spoiler. E onde você tá? Uma piscina, Salazar. Vida boa, Salazar. Que beleza, hein? Que beleza, Salazar. Vai dar um tibum aí, é? O que você tá fazendo por aí? E chegue com as notícias do Timão. Ah, não, Michele, a minha vida de nadador já passou. Para quem não sabe, eu fui nadador mesmo. Mas já passou essa vida. Não vou entregar o ouro, mas estamos aqui nessa piscina porque a gente estava gravando uma matéria especial. Vamos trazer para o nosso telespectador a história de um personagem. Olha, eu não vou falar mais nada para não entregar o ouro, o pessoal não perde por esperar. Mas é daqui também que a gente vai falar de Corinthians, porque tem noticiário do Timão. Corinthians está treinando, né? Está ali aproveitando a data FIFA para acertar os seus ajustes, mas o mercado não para. E eu quero atualizar aqui para vocês a situação do Gabriel Moscardo, garoto de 17 anos do Corinthians, que tem despertado interesse de muita gente. Hoje, inclusive, saiu lá no Esporte, jornal catalão, de que o Deco, né, que trabalha como uma espécie de olheiro do Barcelona, está gostando, está de olho no Moscardo. Mas é o seguinte, informação para vocês é de que o Corinthians, a postura do Corinthians no mercado sobre o Gabriel Moscardo assustou a galera. O Chelsea fez uma proposta de 21 milhões de euros, além de uma bonificação de mais 4 milhões de euros. Preste atenção nesse valor. O Moscardo já está valendo mais do que o Danilo, que saiu do Palmeiras recentemente para a Inglaterra, convocado para a seleção brasileira, saiu por 20 milhões de euros. A primeira proposta do Moscardo já foi de 21 milhões de euros ali na mão. O Corinthians recusou essa proposta. A informação que eu tenho, é de que o Corinthians entende que acertou, porque imediatamente o Moscardo foi convocado para a seleção olímpica, então ele está se valorizando. Voltou como titular do Corinthians. O pessoal entende então que ele vai valer muito mais do que isso, lá para mais de 150 milhões de reais. Estamos aí chegando perto da casa dos 30 milhões de euros. Ele estava sendo sondado por muitos clubes. Assim que o Corinthians recusou a proposta do Chelsea, foi um recado para o mercado, porque muitos desses clubes se afastaram. O próprio Chelsea não retomou conversa, não teve contraproposta, não teve uma retomada de conversa. A história ali, que falaram para mim, subiu de patamar. Proposta para tirar o Moscardo do Corinthians vai ter que ser muito alta, vai ser aí coisa de recorde, tratando-se de futebol brasileiro. Então a gente vai ter que aguardar. E mais, o Corinthians só negocia o Moscardo para sair lá para meio ou final de 2024. Então, torcedor do Corinthians, essa notícia, essa apuração de bastidor mostra que o torcedor do Corinthians não precisa ficar tão preocupado, porque o Moscardo, pelo jeito, se sair, vai sair por muito dinheiro, mas ainda vai ficar um bom tempo aqui. A gente ainda vai assistir muito Moscardo pelo Corinthians, Michele. Muito bom, Thiago. Ainda bem. É pelo menos um que fica, né? Fala, José Paz, você começou prestando atenção porque a gente estava falando da máfia aqui. Fala. Não, eu acho que assim, o Moscardo é um excelente jogador, o Corinthians tem que fazer um jogo duro mesmo para vender esse atleta, mas assim, é aquilo que até o Bastard estava falando aqui nos bastidores. Se vier um time com 20 milhões de euros, leva. É botar um laço, levar no aeroporto. Porque assim, a gente não sabe, ele agora tá indo muito bem, a tendência é que ele continue sendo um grande jogador. Mas a gente não sabe se ele vai, de fato, se tornar esse jogador que todo mundo imagina que ele possa vir a se tornar. Ele é muito jovem, exatamente. Então, assim, se vem um time com 20 milhões, é muito dinheiro. 20 milhões de euros dá os 150 milhões? Não dá, menos. Dá 100, um pouquinho mais de 100. Olha só, é muito dinheiro já. Tem que vender. O Corinthians, ele quer vender o Moscardo por um valor que talvez um clube brasileiro só venderia se tratasse de um atacante extra classe, um novo Neymar, um novo Vinícius Júnior. A gente sabe que 30 milhões de euros por um volante
Talvez eu acho que aí nenhum clube brasileiro tenha vendido um volante por essas cifras, mesmo com valor corrigido, se pegar outras transferências lá do passado. Então, lógico, o Gabriel Moscardo é um gigante volante, um jogador muito talentoso para a pouca idade que tem, já demonstra ter muita experiência, muita maturidade, então tudo isso conta na precificação do atleta. Mas 30 milhões de euros hoje eu acho exagerado, até porque a gente não sabe o que o Moscardo vai se tornar. A gente torce para que não aconteça nada, mas amanhã ou depois ele pode sofrer uma lesão grave, ninguém sabe como ele vai voltar a atuar. Então, muita coisa pode acontecer. Um jogador nessa idade oscila demais, mas né, acho que Zé? não é uma questão nem de lesão, é uma questão de saber se ele vai mesmo se firmar como esse jogador que a gente imagina. Tem que aproveitar Então, a oportunidade de vender no momento 20 certo. milhões tem que chamar o carro ali no aplicativo, viu, Michele? Botar e ele... põe dentro. Pô, porque assim, acho que até ele sabe que é isso mesmo. Se chegar um Chelsea com 20 milhões de euros, meu Deus do céu, eu tava lá em Londres no dia seguinte. Não tem nem o que fazer. Muito bem. Olha, hoje a gente tem aqui na bancada 2 especialistas em São Paulo Futebol Clube, certo? José Paes, ele vai explicar pra gente qual que é o problema que está acontecendo na venda de ingressos para a final da Copa do Brasil. O que está acontecendo, José Paes? Primeiro tem uma questão envolvendo aí o jogo da ida, né? O Flamengo já colocou os ingressos à venda aí pro primeiro jogo. 4 mil reais, são os valores, é verdade? R$700 para os visitantes, né? E esses 4 mil reais é mentira? Não, tem ingresso de 4 mil reais, isso é fato. Mas no setor visitante, que é no Gol Sul lá do Maracanã, 700 reais. R$700. Então aquele setor ali vai ficar bem salgado para a torcida do São Paulo. E a torcida do São Paulo está preocupada já, né, Bastédio, com o jogo da volta aqui no Morumbi. Porque o presidente Júlio Casares disse que vai colocar o mesmo preço que colocarem lá, colocar aqui. Só que você não pode colocar no mesmo setor preços diferentes. E a gente sabe que no setor de visitante aqui, no estádio do Morumbi, também tem ali uma parte onde fica a torcida do São Paulo. Então você imagina botar 700 para a torcida do Flamengo e 700 para a torcida do São Paulo, o Código de Defesa do Consumidor não permite. Então se o São Paulo botar 700 para o Flamengo, vai ter que botar 700 para os torcedores do São Paulo e aí pode haver aquela compensação, né? O São Paulo arcar com um valor para diminuir o que ele vai cobrar dos seus torcedores. Mas tem uma outra questão também, viu, Michele? Que é a questão do sócio-torcedor. Isso aí tá pegando bastante lá no São Paulo, porque hoje o Morumbi tem uma capacidade de 64 mil pessoas e são colocados à venda aí, geralmente 44 mil ingressos para os sócios torcedores e também para o torcedor comum. Os outros 20 mil aí a gente tem para visitante, tem camarote, tem organizada. E hoje o São Paulo tem um programa de sócio lá, que é o Sócio Diamante, são pouco mais de 8 mil sócios, que têm direito a 5 ingressos. Então, se esses 8.700 sócios do programa Diamante têm direito a 5 ingressos, se eles adquirirem todo mundo os 5 ingressos, já acabou aí os 44 mil. Então não vai vender para mais ninguém, para nenhum dos outros sócios e para o torcedor comum também não. Então a torcida do São Paulo tá assim já pirando. Mas já abriu? Não, ainda não abriu, o jogo da volta ainda não abriu. As vendas abriram para o jogo da ida no Maracanã, mas só para os setores em que haverá torcida do Flamengo. Exatamente. E a torcida do São Paulo tem questionado muito o porquê de ainda não ter aberto a venda para eles. O São Paulo está negociando com o Flamengo para tentar comercializar esses ingressos que a torcida do São Paulo tem direito na plataforma do São Paulo, que o São Paulo costuma usar para vender os ingressos nos jogos do Morumbi. Justo. A Total Ingresso. Justo. Ainda não se sabe se isso será possível, mas o São Paulo está negociando com o Flamengo para que isso seja possível e por isso que ainda a torcida não teve acesso à compra desses ingressos. Aí quantos ingressos para São Paulinos vai ter lá? 3.500 mais ou E menos. aqui? Aqui eu acho que é menos. Tem que ser menos. Porque o Morumbi tem uma capacidade inferior ao do Maracanã. Tem que Deve ser ser uns 2.500. proporcional, gente. Não faz aquele mesmo número, porque aí não vale. O grande problema hoje, Michel, é total acesso, né, Fini, que você me falou aqui. Total acesso, que é a plataforma onde o São Paulino pode comprar o ingresso. O grande problema é que o sócio diamante, que é um valor que você paga R$200 por mês para ser o sócio diamante do São Paulo. E o que você ganha? E aí você tem direito na prioridade 1 de compra e direito a 5 ingressos. Mas como que funciona esses 5 ingressos? O primeiro a 30 centavos, que é um valor aí simbólico. Ok. E os outros 4 você paga o valor cheio, da onde você quer ficar. Nossa, então se for R$700, aí... Você paga R$700. R$2.800. Só que aí, por exemplo, vamos supor, eu sou sócio diamante, eu tenho aqui direito a 5 ingressos, aí tem uma galera aqui, 4 pessoas que torcem pro São Paulo. Eu pego o meu a 30 centavos,
falo pra vocês, ó, eu sou sócio diamante, então você quer comprar aqui comigo? Ah, então você me dá o dinheiro aqui, eu compro pra você. Tá. Então esses 8.700... Pode ter isso? Pode fazer isso? A galera Você não tem que faz isso. apresentar aquela coisa A cara. galera Não tem faz. reconhecimento Não tem. facial. Então, Michele, É estádio complicado, raiz. É complicado. Então, Você muita passa- gente tentou migrar pro plano diamante pra ter essa... Deixa eu falar aqui. Hora de ver. Um beijo, primeiro, pro Israel Papaléguas. Isso, E nosso pra amigo. vovó dele, Dona Vicentina. Vicentina. Ele é de São Bernardo. Beijo. Hora de ver como que tá a classificação do Campeonato Brasileiro neste momento. Nossa, classificação maravilhosa surgindo na sua tela. Com muito charme. Olha pra mim, vocês estão olhando o celular. Não, tá chegando informação. Eles pegaram aqui. vocês informação. no celular. Tá chegando Informação informação aqui. sobre ingressos já. Falamos dos ingressos Então, agora, manda- já chegou. Então atualiza já já. Ó. O Botafogo segue na liderança com 51 pontos, 10 de vantagem em relação ao Palmeiras. É isso? É isso aí. Ó, por isso vocês têm que estar espertos. Vocês viram cortar pra vocês? Eu vi ali. 51 Mas pra agora, 41. agora o diretor se ferrou, porque a gente tava bem atento. Boa! Palmeiras segundão, 41. 10 pontos. Grêmio, Flamengo, Flu e Bragantino completam o G6. Logo em seguida temos Atlético Paranaense. Vamos aqui. Cadê Atlético Paranaense? Bragantino, Atlético, Fortaleza, Galo e Cuiabá. Ah, Fortaleza, Atlético, tá certo. E Cuiabá. O São Paulo, com 28 pontos, abre a segunda metade da tabela. Olha lá. Com Cruzeiro, Corinthians, Inter, Goiás e Bahia logo atrás. Ó, São Paulo, 28, Corinthians, 26, não é isso? É isso. 2 pontinhos só de diferença, tá? Ficam falando muito do Corinthians. Ó, Inter, 26. E ainda o Corinthians tem um jogo a menos. Cruzeiro, 26. Não sei porque ficam falando tanto na cabeça do corintiano. Estão na zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento. Santos, Vasco, América e Coritiba. Santos, Vasco, América, Mineiro e Coritiba. O que vocês querem falar dessa tabela aqui? Eu acho que é do Goiás pra baixo, viu? Que vai lutar contra o rebaixamento. Eu acho que o Inter priorizou muito a Libertadores, está na final, é normal isso, você acaba largando um pouco o campeonato, por isso que está lá embaixo. O Corinthians eu acho que ainda tem time para sair dessa situação. São Paulo não vejo como risco de rebaixamento, já 28 pontos. O Corinthians tem jogo a menos. Então acho que assim, Goiás, Bahia, Santos e Vasco são os 4 que vão brigar ali por 2 vagas, para escapar de 2 vagas. E o América e o Coritiba eu acho que já foi. Mas cai em 4. Eu tô com cai o em Zé. 4. Tô com o Zé. Basicamente isso. O São Paulo, ele foi muito prejudicado por priorizar as Copas, né? Chegou longe na Copa do Brasil, tá na final. Chegou longe relativamente na Copa Sul-Americana também. Mas não foi eliminado. errado, foi certo. Não, tá? foi certo, mas fazer aí o quê? a conta chega no Campeonato Exato. O Brasileiro. problema, Michele, é que se você não ganha a Copa, É. aí você tá lá embaixo no Brasileiro, como é que você vai chegar na Libertadores? Isso tem acontecido com o Corinthians também. Se o Corinthians não tivesse ali chegado tão longe na Copa do Brasil, chegado longe na Copa Sul-Americana, talvez o desempenho no Campeonato Brasileiro teria sido outro. Por isso que tem que ser a prioridade o Brasileirão. Porque a Copa é muito... Um vai ganhar. Então, assim, é muito complicado. Se você larga o Brasileirão, você vai caindo lá, como eu brinco, para 14º, 15º, 16º. Depois, para você tentar uma vaga na Libertadores, irmão, você vai ter que remar muito, muito. E quando o time grande entra lá embaixo, Michele, aí é ruim para sair. Agora que você aí de casa está com a classificação na memória, vamos falar sobre a perseguição do Palmeiras ao líder Botafogo. E quem traz esse assunto pra gente é o Alexandre Silvestre. Silver, você preparou a sequência do Verdão no campeonato pra gente? Boa noite. Fala aí, Michele, tudo bem? Boa noite para você, para os meninos aí, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Só lembrando, né, que eu tô aqui para falar do Palmeiras. Por isso, comparativo será do Botafogo líder, com o Palmeiras vice-líder nesse momento. Só que outros times têm chances matemáticas, apesar da disparada incrível que deu o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Campeonato que para pela data FIFA, mas quando for retomado, o Palmeiras, por exemplo, 10 pontos atrás do Botafogo, retorna jogando em casa contra o Goiás no dia 15, uma sexta-feira, dia 15 desse mês. Essa rodada 23, na minha visão, o Palmeiras leva uma vantagem, analisando aqui os confrontos. Palmeiras em casa com o Goiás, o Atlético Mineiro joga em casa contra o Botafogo. A rodada 24... bem equilibrada, Grêmio e Palmeiras em Grêmio, Corinthians e Botafogo em Corinthians, ok? Rodada 25, acho que o jogo aí mais complicado para o Palmeiras, Bragantino fora de casa, enquanto o Botafogo recebe o Goiás no Engenhão. Depois a rodada 26, Palmeiras e Santos, clássico na casa do Verdão. Fluminense e Botafogo, clássico, mando do Fluminense.
Podemos colocar em um certo equilíbrio, apesar do mau momento do Santos? Não sei, vocês comentam aí. E a rodada 27, é um recorte de 5 rodadas que eu fiz, tá bom? Palmeiras e Atlético Mineiro, Palmeiras jogando em casa, e América de Minas e Botafogo, mesmo fora de casa, Botafogo nessa aí levaria vantagem. Palmeiras tem que descontar esses 10 pontos, a gente não pode esquecer que no dia 1º de novembro tem o confronto direto entre Botafogo e Palmeiras no Rio de Janeiro, é uma quarta-feira, às vésperas da final da Libertadores, que será também no Rio, no Maracanã, no dia 4, no sábado. Então, na quarta noite, no Rio, tem Botafogo e Palmeiras, e quem sabe o Palmeiras jogando a final da Libertadores no sábado, no Maracanã. Se o Palmeiras chega nesse confronto direto, meio que colado no Botafogo, pode ser um momento incrível para o Palmeiras, para o campeonato, com uma espécie de decisão envolvendo aí os dois times no Brasileirão e o Verdão ainda brigando pelo título da Libertadores, tudo no Rio de Janeiro, muito provavelmente jogo do Botafogo no Engenhão e com certeza a final da Libertadores no Maracanã. Queria lembrar também que o tal do Bruno Lage, o português que é o técnico do Botafogo, eu estou aqui fazendo um exercício para tentar botar fogo no campeonato, Michele. O Bruno Lage, ele tem um retrospecto negativo em relação a estar disparado na frente e perder fôlego em reta final de campeonato. Isso aconteceu de 2019 para 2020, quando ele era o técnico do Benfica. Ele chega uma temporada antes, é campeão pelo Benfica em Portugal, continua no Benfica, faz um primeiro turno do ano seguinte maravilhoso, 7 pontos na frente, começa a embicar no segundo turno, é mandado embora e o Benfica perde o título para o Porto. Volto já já para falar mais de Palmeiras e de um possível reforço para a vaga do Dudu. Beleza, Silveira. Então, olhando isso que o Silvestre fez e todos esses jogos, primeiro eu vou deixar vocês comentarem, depois vamos avaliar 1 a 1, vendo o que a gente acha que dá para o Palmeiras ganhar, o Botafogo perder, porque para o Palmeiras ser campeão. Puxa a sardinha para um lado de São Paulo. Assim, que dá, porque futebol a gente já viu. O São Paulo mesmo já tirou 11 pontos de diferença, já foi campeão brasileiro. Agora sim, olha lá. Na pegada que o Botafogo tá, vai ser difícil. Analisando aí jogo a jogo, tem jogo que é mais complicado. Palmeiras e Goiás, é isso? Então, aí é mais fácil pro Palmeiras nessa rodada. Ganhou o Palmeiras, rodada. 3 pontos. Aí o Botafogo tem um jogo mais difícil que é contra o Galo, beleza, tudo bem. Aí vamos dizer que o Botafogo perca. Ou não, empate. Pode acontecer, Michele. Mas o que eu quero dizer é assim, as rodadas aí, a gente vai ver rodada a rodada, tem rodada que um vai pegar um time mais difícil, outro time vai pegar mais fraco, vai equilibrar o negócio. Ô, Bazed e Zé Paz, Palmeiras e Grêmio, dá pro Palmeiras ganhar. Então, mas o Grêmio também tá lá em cima. Mas em Porto Alegre eu não sei não, porque o time do Grêmio ele é fortíssimo, ainda mais jogando em casa. Ainda mais Renato Gaúcho, que adora um treinador estrangeiro. Por exemplo, ali tem Corinthians e Botafogo na mesma rodada. Aqui na Neoquímica Arena, mas o Botafogo contra o Corinthians aqui é favorito. Eu também acho. Eu acho assim, esse recorte dessas 5 próximas rodadas, eu acho que é uma tabela bem complicada para as duas equipes, com times medianos, times fortes, rivais, e aí, jogos fora de casa. Por exemplo, Red Bull Bragantino em Bragança Paulista Palmeiras é um jogo ganha. Imagina, mas é um joguinho chato, Michel. É um jogo chato, é um Palmeiras jogo chato. Ó, o Grêmio é difícil. Tá bom, o Palmeiras ganha, mas é Botafogo e Goiás. E aí? Aí na o mesma Botafogo rodada. ganha. Então, o Santos tá numa draga, é verdade? Tá. Palmeiras mas ganha. é clássico. Não, o Palmeiras acho que o Corinthians tá numa draga e não esse aí empatou com o Palmeiras. Ganha, e o Fluminense? Aí é difícil. Então, aí é um clássico aí complicado. O Botafogo perde. Eu não aposto com tanta convicção assim, não. E esse daí, ó? E aí, ó. Aí. Palmeiras e Galo, jogo complicado. Esse é aquele empate. E aí, o Botafogo contra o penúltimo colocado. O Botafogo ganha. E o Atlético Mineiro vai vir pouco mordido para esse jogo no Allianz, depois de ter sido eliminado de novo na Libertadores pelo Palmeiras. Ô, doutor. O Silvestre, ele tá virando palmeirense, ele tá jogando uma zica ali no Bruno Lage, no técnico do Botafogo. Até falou do que aconteceu em 2019, cara. Faz 4 anos. Senhora, pô. calma aí, Silvestre. Ô, diretor, a gente consegue só fazer uma conta rapidinha? Tipo assim, voltando na tabelinha lá, tipo assim, quantos que dava? Vamos olhar, torcedor, vem comigo. Que são aqui. 10 pontos, né? Ó, de diferença. Palmeiras e Goiás. Palmeiras, 3 pontos. 3 pontos, Tá. o Atlético ganha lá no... não. Aí o Atlético lá empata. em Minas. Empatou. Não, pode ganhar em Minas do Botafogo, por que não? Então Pode. bota, É um ganhou. resultado...
3. É um resultado normal, já Tá bom, pôs 3, então. Não, aí o Botafogo perdeu. Já diminuiu pra 3, já diminuiu 3 pra 7, pontos, né? Vamos diminuiu pôr pra numa situação 7. mais difícil, um empate, Tá vai, bom. pra não ser tudo tão fácil. 3 pro Palmeiras, vai fazendo a conta, por favor. O diretor tá pro fazendo. Botafogo. Virou aí, 8. Aí depois, aí empata, perde pro Grêmio, vai. Vamos Perdeu? botar que o Tá. Palmeiras perdeu pro E pro Grêmio. Corinthians ali, Botafogo, E que o Corinthians. Corinthians perde do Botafogo. Tá E bom. aí já foi pra 11 de novo. Já voltou. Aí volta outra. Agora o Palmeiras vai ganhar do Red Bull, do Bragantino. E o Botafogo aí também. O Botafogo vai ganhar também do Goiás. Ah, Mantém 11. Tá contente? Aí agora, Palmeiras ganha do Santos, Botafogo perde do Flu. beleza. Aí vai pra 8. Aí tem mais alguma? Tem que ter. Agora, aí o Palmeiras ganha do Atlético e o E o Botafogo. Botafogo também. Ficou em 8 aí, não E o Botafogo ganha também. Não dá. A gordura é grande O do Botafogo fogão, tem que gente. perder 3 jogos. Isso. E o Palmeiras ganhar. Por exemplo, o Botafogo perdeu nessa última rodada pro Flamengo. Só que o Palmeiras empatou com o Corinthians. Ô, Palmeiras, você também não tá ajudando, O hein? Palmeiras não ajudou. São 10 pontos de vantagem, são mais de 3 rodadas. 10 ou 11? São 10. Ah, são 10. Então dá, gente. Ganha 3, perde 3. Não, Não, e Michele, ainda fica é na frente por possível. 1, pô. É Se possível, ganhar mas é 3 e o difícil. Botafogo perder 3, o Botafogo ainda continua líder por 1 ponto. Mas aí a gente arranja um empate. Voltamos a falar com o Thiago Salazar, lá na Baixada Santista. O papo agora é a série de duelos contra o Fortaleza, né, Salazar? Tem jogo importante aí no meio? É isso, Michele. Rapidinho, antes da gente falar dos duelos com o Fortaleza, 2 informações que chegaram há pouco. Renato Augusto está se recuperando, mas a informação que chega para mim é de que não é uma lesão. Ele sentiu um desgaste, uma fadiga muscular e, por precaução, não encarou o Palmeiras. Mas o Renato Augusto, pelo menos a informação de bastidor, é que não tem lesão. E o Fagner hoje treinou no campo, ainda não com o time ainda afastado. O Corinthians trabalha para ter ele de volta, quem sabe no dia 14, nesse retorno pós-data FIFA. Ele aí está tratando uma lesão na panturrilha esquerda, mas hoje já houve um progresso. Já temos o Fagner em campo ali fazendo alguns trabalhos com bola, tá? Informação para o torcedor do Corinthians. Agora vamos falar da sequência, porque eu quero levar esse debate para os nossos comentaristas aí. O Corinthians vai enfrentar uma série aí de 3 jogos contra o Fortaleza em 20 dias. Dá uma olhada aí. Dia 14 agora é o primeiro jogo depois da data FIFA, Campeonato Brasileiro lá no Castelão. E depois os 2 jogos pela semifinal da Copa Sul-Americana. Primeiro na Neoquímica Arena no dia 26 e depois no dia 3/10 lá no Castelão novamente. Nesse meio tempo, o Corinthians vai pegar o Botafogo, vai pegar o Grêmio, vai pegar o São Paulo entre as semifinais da Copa Sul-Americana. Mas de todo modo, o que eu quero ouvir dos nossos comentaristas é o seguinte: 3 jogos contra o mesmo adversário num espaço de 20 dias, tendo uma decisão aí valendo vaga na final. É bom para conhecer bem o seu adversário, ou não é legal ficar pegando muitas vezes o mesmo time, principalmente às vésperas de um jogo tão importante? Passo a bola para vocês, gente. E aí? Não, eu acho que é importante porque você já se testa contra o seu adversário numa semifinal de Copa Sul-Americana. Você pega ele pelo Campeonato Brasileiro, já sabe mais ou menos quais jogadores são mais ariscos, mais ou menos como é o modelo de jogo do Vojvoda. Não que isso não seria possível vendo vídeos, estudando o adversário. Mas na prática, né? Exato, na prática contra os seus jogadores é um outro tipo de teste. Eu não acho que se o Corinthians perder para o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, significa automaticamente que também vai levar a pior no mata-mata da Sul-Americana. Não tem isso. A gente viu outros clubes se enfrentarem pelo Brasileiro antes de se enfrentarem por um mata-mata nessa temporada, e o resultado no Brasileiro foi um, no mata-mata foi outro. Mas, de qualquer forma, uma vitória do Corinthians no Castelão pelo Campeonato Brasileiro, lógico que dá muito mais confiança para esse time comandado pelo Vanderlei Luxemburgo para tentar buscar a vaga na grande final da Sul-Americana. Eu acho que influencia muito pouco, pra te ser sincero, viu, o Bassege, Michele, todo mundo que tá acompanhando a gente aí, porque hoje em dia é muita informação, é muito vídeo, é muita coisa. Os times, eles têm departamentos aí especializados só para trabalhar nisso, para buscar dados em relação aos adversários. Claro, você tenta esconder uma coisa aqui, tenta surpreender ali, mas todo mundo já se conhece demais.
Agora, o Corinthians vai pegar o Fortaleza aí no jogo do Brasileirão, e o Corinthians também não pode poupar muito, porque também tá ali na parte de baixo da tabela. Então assim, não pode aquilo, largar muito o Brasileirão só pensando na Sul-Americana, porque não tem uma pontuação interessante. Ah, tem jogo a menos? Tem, bem verdade, mas não pode largar muito. Então, também vai ter que colocar jogadores titulares, jogadores importantes nesse jogo do Brasileirão, e aí sim, claro, também depois na Copa Sul-Americana. Então, acho que não influencia muito, não. Todo mundo já se conhece, mais ou menos, todo mundo já sabe o que o outro vai fazer. Agora, claro, de repente o Vojvoda e o Lucha são grandes treinadores, tiram alguma coisa da cartola para surpreender. A gente sabe que o torcedor brasileiro é movido por paixão, né? Principalmente o bando de loucos do Corinthians. Mas olha, tem um louco desse bando que se destaca muito. E essa história quem vai te contar é o Alexandre Silvestre. Olhou na telinha. Eu fiquei sabendo que aqui na ZL, perto do Itaquerão, tem um tesouro guardado corintiano. Seu nome? Meu nome é Rildo. Rildo. Fiquei sabendo que era o Rildo, dono desse tesouro. E você é palmeirense? E é o Rildo pai, né? O outro é Rildo filho, que é o dono do tesouro. Imagino que seja esse aí que tá chegando, então. Boa tarde, boa tarde. A coleção veio através de contar história, né? Cada camisa tem um momento, então por isso que eu fiquei, acho que nessa loucura aí, que todo mundo me chama de louco, né? O corintianismo, Rildo Filho, herdou do avô por parte de mãe, o seu Antônio. Ele comprou 3 conjuntos de roupa, com short e camiseta de criança, isso em 84. Ele comprou um do Corinthians, um conjunto do Corinthians, um do Palmeiras e um do São Paulo. Ele falou, cada um escolhe a roupa do time que quer ser. E eu escolhi o Corinthians. Nesse pequeno cômodo, na casa do pai Alviverde, quarto do Rildo, quando criança, está guardada a coleção alvinegra. Se você me der um bilhete, tiver o símbolo do Corinthians, eu guardo, né? Ingressos antigos são relíquias, pergaminhos, história. Consegui com um colecionador, então a história todo mundo sabe, né? O grande movimento que teve para a invasão do Maracanã. Por falar em 76, capítulo marcante, quando a Fiel rachou o Maracanã ao meio, na parede, um pedacinho da invasão. Essa bandeira aqui, em particular, ela chegou em mim através de uma senhora. Ela esteve em 76 na invasão, então foi muito riquíssima a história. E ela me presenteou com essa bandeira que ela falou que entrou no Maracanã em 76. De 77, quando o Corinthians saiu da fila, olha aí a réplica da camisa do Pé de Anjo, Herói Basílio. Coleção de camisas de peso, de envergar varal. Pela ordem cronológica, é o xodó do Rildo. Bem antes de conquistar a América e o mundo, o Timão quebrou um tabu nacional. A camisa de 1990 é de grande valia, primeiro título brasileiro do Coningão. Como criança eu vivi isso, né? Ronaldo, Neto, Tupanzinho, Ezequiel. Período em que começou a frequentar estádio graças ao tio Nelson. No fim da década de 90, o Rildo iniciou a coleção. Investimento de tempo e de dinheiro. Eu gastei muito, né? Mas muita coisa chegou para mim também de doação. Algumas pessoas me deram muitos presentes, né? Incentivadores pintaram pelo caminho. Um deles virou amigo do peito. Eu observava muito ele passeando para colocar as comidas para os cachorros e sempre com uma camisa do Corinthians. E parece que é questão do destino, onde eu falei, uma hora ele vai passar com uma camisa que eu não tenho certeza. Oferecia dinheiro, pedia a camisa, chorava, fazia escândalo. Às vezes ele estava com a esposa dele, eu com a minha esposa, e toda vez o cara me pedia a camisa. Não teve como, Silvestre. Mas foi num encontro inusitado que o Rildo realizou a maior loucura por um manto sagrado do time dele. Eu comprei uma do Chicão, do jogador Chicão, que estava com um morador em situação de rua. O grande ídolo é o Magrão, o saudoso Dr. Sócrates, de quem nunca ganhou um autógrafo. Eu achei que era muito difícil, acessibilidade, enfim. E tá aqui, 8 do Sócrates. Uma grande emoção essa camisa. As camisas são histórias. Sonho a ser realizado, mais um, quase pronto, se materializando. Tô indo para um outro imóvel para... Vai mudar, e aí você vai ter quantos aposentos para esse museu? Vamos utilizar mais 2 aposentos.
títulos. Uma edícula e mais um cômodo, um quarto grande. De alma e coração, por você, Corinthians, o Rildo topa qualquer negócio. Com muito orgulho. Corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Essa é a história. E você vê como ele guarda tudo bonitinho, Acho que ia embaladinho. falar, o tem que Rildo ser, é monstro, ele bota tudo no plastiquinho, cara. Tem que ser, senão Que estraga, isso? amarela, né? Nossa E senhora. pra vou quem chamar fala ele lá que pra organizar é, as minhas que é camisas, softball, não é softball, gente. Isso aí é realmente paixão de verdade. É isso aí, paixão que não tem preço. Vamos voltar a falar do São Paulo? Zé Paz, o time tá de folga ainda ou já tá no gramado pra volta dos jogos? Não, tá trabalhando, né, no CCT da Barra Funda, folgou no final de semana, né, Bacete? Já E nesse feriado? vai trabalhar. Vai trabalhar. não vai Só ter folga folga? no sábado. Só folga no sábado, depois volta a trabalhar no domingo. Só volta a jogar no dia 13, agora 13 de setembro Quarta-feira. contra o Internacional fora de casa. Aquele jogo que foi anulado foi pro 27. Foi para 27, é depois da final da Copa do Brasil, depois do jogo 2. E aí o São Paulo vai ter uma sequência de 3 jogos em casa, né, no Campeonato Brasileiro. Então serão jogos aí porque o São Paulo não tem tido um bom desempenho como visitante, né, no Brasileirão não ganhou, por exemplo, como visitante, então vai pegar em casa aí Corinthians, vai pegar Curitiba, jogos em que o São Paulo pode fazer uma pontuação interessante e quem sabe sair de vez lá de baixo, porque agora saiu da Copa Sul-Americana. Então já tem que pensar, depois da Copa do Brasil que tá chegando aí a final, só vai ter brasileiro pela frente, gente. Pelo amor de Deus, tem que sair lá de baixo, porque depois fica ali. O São Paulo, na minha visão, não corre risco de rebaixamento hoje. Mas aí sabe como é que é, né, Bacete? Perde de 2-3, os outros ali ganham 2-3, já complica. E já para essa volta, né, da data FIFA, o São Paulo deve contar com 2 retornos importantes. Quem? Um deles titular, né? O Caio Paulista já treina normalmente com o restante do elenco. Ele se recuperou recentemente de um estiramento na coxa direita. Era o titular na lateral esquerda. Vem caindo nas graças da torcida. Os torcedores, já é quase unanimidade que querem a permanência dele, a compra em definitivo, porque ele está emprestado, né? Ele pertence ao Fluminense. A opção de compra é de 20 milhões de reais. É um valor alto para a realidade do São Paulo, mas a tendência é que o São Paulo faça esse esforço e contrate o jogador. E pode até ser que ele volte e seja titular na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, porque o Wellington, que vem sendo titular na ausência do Caio Paulista, ele foi convocado para a seleção pré-olímpica, então ele não vai participar dessa espécie de intertemporada do São Paulo, nesse período de mais de 10 dias sem jogos. E nesse período o Caio Paulista pode aproveitar a ausência do Wellington para provar, ó, Dorival, tô de volta, tô bem, quero voltar a ser titular, me coloca nessa final. E esse período de data FIFA também seria interessante para o Rames, né? Para ele ficar aqui e tal, esse processo de adaptação, mas foi convocado pela seleção da Colômbia, então vai jogar aí agora as eliminatórias, vai estar lá com a seleção da Colômbia para os jogos das eliminatórias sul-americanas. E aí o São Paulo, que achou que ia ter o Rames, né, aqui para trabalhar esse jogador, o Dorival, acaba perdendo, vamos colocar assim, entre aspas, o Rames, que vai jogar aí as eliminatórias, mas claro, daqui a pouco também já está completamente adaptado e a tendência natural é que ele seja muito em breve titular do São Paulo. Tá devendo e acho que a gente não pode esperar muito do Rames. Do Rames? Que é isso, Para, Michele. pô. Ele mudou o jogo contra o... Se não fosse ele, nem contra ia pro LDU. pênalti. Exato. Ele botou a bola na cabeça do Arboleda. Ah, tá lá pro bom, gol. mas ele não fez o pênalti Você tá também? igual minha esposa, tá? Não, tá o pé cornetando de o Rames apoio lá, tocou pô. sem querer na bola, foi uma para, infelicidade. eu Acontece, acho. Michele. Jogador pra mim não pode Errou, perder pênalti. acontece. Mas tá aí, ó, tá aí tranquilão, tá na night, tá tudo certo com o Rames, tá beleza. Tá certo. Último contato com Alexandre Silvestre. Silvestre, o Palmeiras está em busca de reforços para a sequência da temporada. Quem pode chegar? Pode chegar alguém, Silvestre? Que novidade é essa? A tia Leila abriu o cofrinho? Como é que é? Calma, o último contato, fiquei triste agora. Michele, sim, o Palmeiras está interessado num meio atacante de 32 anos, argentino. O Santos já tentou contratar, está na briga também. O Palmeiras está atravessando. Jogador que ficou por mais de uma década no futebol europeu é o Roberto Pereira, revelado no River Plate em 2009, logo se transferiu para o velho continente, com passagens importantes por várias temporadas vestindo a camisa da Udinese, que foi o time do Zico também lá nos anos 80 para 90, 80 se não me engano. Jogou na Juventus, foi campeão na Juventus de Turim, jogou também no futebol inglês, passagem pela seleção argentina, jogador de nível de seleção, disputou 2 Copas Américas. É o Roberto Pereira, justamente para ocupar
a vaga do Dudu ou para brigar por essa posição, ou pelo menos para tentar compor o elenco. O Palmeiras tem essa dificuldade, ele é um jogador que atua pelo lado do campo, mas ele não tem a característica do Dudu. Tem idade semelhante, mas ele é um jogador muito mais de cadência de jogo, de cruzamento na área, de bola longa, do que partir para cima, driblar e fazer aquele fuzuê que o Dudu faz. Palmeiras fez a proposta, está em compasso de espera. E eu queria só voltar naquele assunto lá da comparação Botafogo-Palmeiras, as rodadas, se dá para chegar ou não dá para jogar, porque muitas vezes a gente fica procurando explicação para o futebol, é muito esquema tático, o jornalista esportivo desvenda os segredos do time. E eu concordo muito com uma frase aqui do genial Carlos Drummond de Andrade, que foi um gênio da literatura e apaixonado por futebol. Então vai lá a frase dele: bem-aventurado aquele que não é cronista esportivo, jornalista esportivo, pois não precisa explicar o inexplicável e racionalizar a loucura. Porque muitas vezes o que decide um jogo de futebol, Michele, é o morrinho artilheiro, é uma canelada, uma entrada errada de um zagueiro, e a gente fica também elaborando milhões de teses. Um beijo para vocês. Um beijo, Silver, grande para você. Especialista em loucura, Alexandre Silvestre, né? Mas vamos lá falar do Roberto Pereira, então, um jogador que o Santos já quis um tempo atrás aí, como o Silver falou. Não tem nada a ver com o Dudu, gente, nada a ver, assim, são características completamente diferentes. E aí a gente até comentava aqui recentemente no Gazeta Esportiva que o Palmeiras queria contratar o jogador perfeito, né? Cara com passagem na Europa, passagem boa aqui, jovem, chuta com a direita, chuta com a esquerda, cabeceia, faz arroz. O cara tem que fazer tudo. Faz arroz? Aí agora já mudou, agora já tá atrás do Roberto Pereira, que é um cara que tá sem time, tava lá na Udinese, não tem contrato, já tem 32 anos, uma idade avançada. É um jogador interessante. Acho legal, acho uma boa contratação, mas que não vem para a vaga do Dudu, ô Bacégio. Se for o Roberto Pereira da Juventus, que disputou o final da Champions League e tudo mais, bacana, uma bela contratação. Ainda mais dando chapéu no rival, no Santos, que tanto fez para tentar trazer o jogador e não conseguiu por questões financeiras, imagino eu. Mas não dá para falar dando chapéu no Santos. Agora, é curioso, porque é uma contratação que foge um pouco do perfil daquilo que o Abel Ferreira quer. Exato. Investir muito em jogador experiente, que tem nome, mas que talvez não consiga render o que já rendeu um dia. Me surpreende essa busca do Palmeiras, vamos aguardar os próximos capítulos. Eu acho interessante o Palmeiras ir atrás do Roberto Pereira. Porque, né, Quantos no mercado, anos ele 32. 32 anos. É um cara que pode agregar assim, viu, Michele? Não tá muito jovem para não ter contrato com ninguém na Europa, não ter procura. Mas acontece. Às vezes o cara também, sei lá, quer voltar. Até aí o Lucas Moura também não teve, né? E o Lucas Moura tá deitando o cabelo aqui, gente. Eu acho que o Palmeiras tinha que tentar, sabe quem? Lucas Moura. Ué, que tá isso, certo, Michele? Tá no São Paulo? É mais fácil eu ir pro Palmeiras. Tá no São Paulo lá, Michele? Já acabou pra você que vai descansar no feriadão. Lembre-se de ligar no Gazeta Esportiva às 6 da tarde amanhã, na sexta-feira também, com o José Paes aqui. Fiquem com o Jornal da Gazeta. Beijo, turminha. Tchau.